Bom dia, sétimo ano. Boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim, professor David aqui. Espero que vocês estejam tendo uma ótima semana, que vocês estejam estudando bastante. Estamos caminhando aí para a reta final do nosso ano letivo, graças a Deus, um ano de muitas dificuldades, mas também de muitas conquistas, né? Certamente a gente teve que se adaptar devido a essa nova realidade que estamos vivendo, mas nos readaptamos também, né? Mas estamos aqui quase terminando, né? Então, é motivo para estarmos felizes. Bem, pessoal, novamente espero que vocês estejam bem. Professor David, mais uma aula de português. Bom. Ok, pessoal. Hoje vamos continuar, na verdade, vamos finalizar o nosso assunto daquelas palavrinhas que causam bastante confusão. É o A com H, o A sem o H, o mais com I, o mais sem o I, enfim, né? Todas aquelas palavras que causam aquelas confusões na nossa cabeça. Então, vamos finalizar com algumas atividades em geral, tá? Preparei aqui algumas atividades para vocês, com todas elas, tá bom? Com a maioria, né? Aí a gente vai iniciar, como a gente pode ver, né? São palavras simples, pessoal, são palavras fáceis que não tem, na realidade, muita dificuldade em distingui-las. O problema é que, às vezes, a gente se apega muito à forma como a gente fala e esquece as regras. Tá? O que isso quer dizer, professor? Às vezes a gente de tanto ouvir e de ver alguém falando, por exemplo, eu gosto dele, mas ele não gosta de mim. De tanta gente ouvir isso aqui, a gente acaba se acostumando. Esse mais aqui está errado, pessoal, não está empregado corretamente. Então a gente acaba se acostumando a falar desse jeito aqui. Então, aquela minha dica ainda está válida, ainda é válida, de você tentar sempre ouvir falar o português corretamente. Porque isso vai ajudar você a manter esse hábito. Quando você fala ou vê algo por muito tempo, isso de certa forma vira um vício, vira um hábito linguístico, e acaba influenciando o seu português geral no seu dia a dia, independente de ser uma situação formal ou uma situação informal. Tá bom? Então, é necessário que a gente tome muito cuidado com isso, beleza? Então, nas últimas aulas nós vimos aí o uso do mais e mais. Vimos também o uso do a e do a, bem como o uso do mal e mal. E, por último, os porquês. Pronto, deixa eu ver se teve mais algum. Não, foram só esses mesmo, tá? Lembrando que eu falei que ainda há outras palavras que também causam confusão, mas que ao decorrer da nossa aula letiva a gente vai explorando elas e depois trabalhando com elas, beleza? Pronto. Pessoal, vamos fazer uma atividade de fixação no intuito de manter o conteúdo na nossa cabeça. A gente aprende, mas a gente precisa praticar. Então, tem um arquivozinho aqui, um Word que eu preparei para vocês, uma pequena atividade para que a gente possa fazer e afixar esse conteúdo, tá bom? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Pronto. Vamos responder. Tem algumas questões aqui, depois a gente vai colocando mais, tá bom? Vamos começar com essa primeira aí. De acordo com o que vimos na aula de português sobre o uso de A com H e A sem H, identifique o uso correto
de acordo com os contextos abaixo. Então, temos aí duas sentenças, né, sobre Júlio, que diz assim: Júlio estava aqui há 1 hora. Ele está saindo à noite para resolver os problemas pessoais. Acredito que daqui a 3 horas ele estará de volta. E aí, pessoal? Qual seria o preenchimento correto dessas alternativas aí? Aqui, Júlio estava aqui há 1 hora. Será que seria A com H, A sem H e A sem H com crase? Segundo, ele está saindo à noite para resolver os problemas pessoais. Será que seria A com H, A sem H ou A com crase? E o último, acredito que daqui a 3 horas ele estará de volta. Será que é AH, A normal ou A com crase? E aí, o que é que vocês acham? Dá um minutinho para vocês responderem e em seguida eu responderei com vocês. Pronto, pessoal? E aí? Pronto, vamos fazer agora a correção. Vamos aqui agora. Primeiro, Júlio estava aqui há 1 hora. Gente, o A correto aqui seria o A com H e o acento há 1 hora. Por quê, professor? Lembra que eu falei, pessoal? O A com H, além de significar existência, há 2 pessoas aqui, há 3 casas no meu bairro, há pessoas vivas, há pessoas mortas, enfim, além de indicar a existência de algo, que é muitas vezes confundido com o verbo ter, ele também é usado para indicar quando você está se referindo a tempo, tá? Tempo passado, estava aqui há 1 hora, eu trabalho lá há 5 anos, ele mora lá há 10 anos, enfim. Quando você está se referindo a períodos de tempo temporais, você precisa utilizar o A com H, beleza? Segundo, ele está saindo à noite para resolver os problemas pessoais. E esse aqui, pessoal, qual seria o correto? O correto seria A com a crase. Ele está saindo à noite. Tá? Certo? Seria aí quando a gente vai indicar tempo, noite, à tarde, a gente usa o A com a crase, tá bom? Que é a junção de 2 A's. Está saindo à noite. Aí, para não ficar esses 2 A's, a gente junta os dois e transforma na crase. Tá bom? Então, ele está saindo à noite para resolver os problemas pessoais. Último. Acredito que daqui a 3 horas ele estará de volta. Pronto, agora temos o último aí. Acredito que esse daqui a. E aí? Qual vocês acham que é o correto? Daqui a. Opa. E aí? Esse é o correto, tá, gente? Daqui a 3 horas.
não tem o H. Até porque, gente, não faz nem sentido ficar com H. Como eu falei, se você, o A com H indica um tempo, algo que já passou, tá? Se fosse, por exemplo, ele se foi há 3 horas, aí beleza. Mas nesse caso aqui é daqui a 3 horas, ou seja, nem aconteceu ainda. Daqui a 3 horas, tá bom? Então, vamos voltar lá para o nosso documento. Pronto, então daqui a 3 horas ele estará de volta. Segundo, esse aqui foi da FUVEST de São Paulo. Diga a elas que estejam daqui a pouco à porta da biblioteca. E aí, pessoal? O que é que vocês acham aí? Diga a elas que estejam daqui a pouco à porta da biblioteca. 3 A's. Qual seria o correto aí? Será que seria a letra A? O A com a crase aqui, o A com H aqui e o A sem crase e H aqui no final? Será que seria a letra B? O A normal aqui, o A com H aqui e o A com crase aqui. Letra C, A normal aqui e A com crase aqui. Letra D, A com crase aqui, A normal e A normal. Letra E, A e A normais. E aí? Pessoal, diga a elas. Nesse caso aqui, pessoal, não tem nem sentido a gente colocar o A com H aqui, né? Tá? Não faz nem sentido. Isso aqui a gente já elimina, tá? O A com crase também não faz sentido, pessoal, porque o A com crase é a junção de A e A. Então, ele ia ficar, diga a elas, não faz sentido. Então, aqui o primeiro é só um A normal, beleza? Segundo, diga a elas que estejam daqui a pouco. Esse daqui a pouco, pessoal, ele também não leva crase, tá bom? E muito menos H, tá? Então fica normal. Daqui a pouco. E o último, a porta da biblioteca. Nesse caso aqui, pessoal, precisaremos de uma crase. Por que de uma crase, professor? Porque daqui a porta da biblioteca. É como se fosse dizer na porta da biblioteca, tá bom? A preposição a, ela também serve para indicar local, tá? Me encontre à porta da biblioteca. Aí, nesse caso aqui, como tem a, aí tem um artigo definido feminino. Aí, para não ficar 2 A's, né? Porque é a porta, tá? O quadro, a menina, o menino. Então, tem que ter o artigo. Aí, para não ficar 2 A's, a gente coloca a crase. Então, a resposta correta aí é a letra C. A e A com crase, certo? Então, vamos ver isso aqui agora. Tendo em vista o emprego das expressões a com H, acerca de, tampouco, distribua-as nas colunas abaixo, de modo a torná-las adequadas ao padrão formal da linguagem. Beleza. 5 anos concluí minha graduação. Temos aí acerca de e acerca de. Acerca de com o A e o cerca junto, acerca de com H e acerca de com A separado. Nesse caso aqui, como está falando do tempo passado, o correto seria o A com H. Acerca de 5 anos atrás, 5 anos, concluí minha graduação. Então, acerca de seria com o H. Há cerca de 5 anos atrás, concluí minha graduação. Letra B. Moramos a cerca de 2 quilômetros daqui. E aí, aqui não faz nem sentido a gente usar o A com H, né? Não se encaixa aqui, tá bom? A cerca de com a cerca junto e a cerca de com a cerca separada. Nesse caso aqui, pessoal, o correto é a cerca de, tá bom?
O que isso quer dizer, professor? Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Qual é a diferença, professor? O que isso quer dizer? Acerca de junto e acerca de separado. Normalmente, pessoal, esse acerca de junto é quase como se dissesse quase, tá? Moramos a quase 2 quilômetros daqui. E o acerca de separado é sobre, significa sobre. Estamos falando acerca de, ou seja, sobre, entendeu? Então, não, perdão, o junto, que é o sobre, e o separado, que é o de a proximidade. A proximidade, que é esse caso aqui, tá bom? Esse daqui separado você pode substituir por quase. Mas como a gente não viu eles, é normal que vocês talvez tenham errado, porque a gente não viu ele ainda. Letra C. Na reunião discutimos assuntos, planos futuros, acerca de e acerca de. Esse aqui já foi explicado acima. Então, esse aqui é junto, tá? Na reunião discutimos assuntos acerca de, ou seja, sobre planos futuros. Letra D. Muito não o vejo. E aí, pessoal? Esse daí, vamos lá pro quadro. Há muito não vejo. Há muito não vejo. Esse daí é complicado, sabe por quê? Porque a gente vai ter que prestar bem muita atenção no sentido cadê o quadro? Vai ter que prestar atenção no sentido da oração. Há muito e há muito com H. Nesse caso aqui, pessoal, como estamos falando sobre tempo, tá? Há muito, só não especificamos que há muito tempo, mas estamos falando sobre tempo, o correto continua sendo o A com H. Então vamos voltar para lá. Pronto, o correto continua sendo o A com H, tá bom? Ou seja, há muito não o vejo. Beleza? Há muito não o vejo. Letra E. Daqui a 2 meses estarei de férias. Daqui a 2 meses estarei de férias. Aí temos aí o A com H e o A sem o H. Nesse caso aqui, pessoal, isso aí também está bem óbvio, né? Daqui a 2 meses, a gente sabe que a gente só pode usar o A com H quando estiver se referindo a coisas que já passaram, tempos passados, tá? Por exemplo, se fosse há 2 meses eu estava de férias, mas aqui é futuro, ou seja, ainda vai acontecer. Daqui a 2 meses estarei de férias. Então nem aconteceu ainda, como é que você já quer botar o A? Então nesse caso aqui seria o A normal, sem nada, tá? Daqui a 2 meses estarei de férias. Não tem crase, não tem H, não tem nada. O A ele vem sozinho, tá bom? Como eu já tenho explicado para vocês, o A com H é sobre tempo, coisas que já passaram. Há muito não vejo. E o A sem o H, ele pode explicar coisas que ainda vão se referir a coisas que ainda vão acontecer daqui a 2 meses, ou seja, não aconteceu ainda, tá? É em 2 meses. Letra F. Nossa, falta tão pouco e tão pouco para terminarmos o ano. Portanto, permaneça conosco até o final. Nesse caso aqui também foram algumas palavras que a gente não viu, tá? Que é o tão pouco e tão pouco, conjunções. Nesse caso aqui, pessoal, seria o tão pouco. Por quê? Esse tão pouco aqui é uma conjunção, tá? A classe gramatical dessa conjunção, se eu não me engano, é de adversidade. Ele não gosta de você, tampouco de mim. Tá? É como se fosse dar uma ideia ainda mais negativa. Tá bom? Contrária a algo. Então, nossa, falta tão pouco para terminarmos o ano, portanto, permaneça conosco até o final. Letra G. Não quis falar com ninguém, nem tampouco
Relatou o que acontecerá. O que acontecerá. Tampouco. Bom. Outras palavras aí que a gente não viu e que vamos aproveitar um outro ensejo para vê-las. Ok, pessoal. Então, essa primeira parte aqui nós terminamos. Acredito que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida quanto a isso. Tá? Caso vocês tenham, claro, vocês podem recorrer lá no Class App. Tá bom? Agora a gente vai continuar com outras atividades, tá bom? Sobre o mais e mais, que é uma coisa também que estava causando muita dificuldade no pessoal. Mas, como a gente pode ver, não tem muita dificuldade, tá? Então, vamos colocar aqui agora o mais e mais. Deixa eu ir aqui no Word, remover isso aqui. Remover isso aqui, deixar bem bonitinho aqui. Espera aí só um minutinho, tá, pessoal? Pronto. Vamos lá. Estão vendo o quadrinho aí? Pronto. Esse agora é com mais e mais, tá? Mais com I, mais sem I. Pronto. Vamos ler esse quadrinho. 7 e 7 são 14. Com mais 7, 21. Tenho 7 namorados, mas não gosto de nenhum. 7 e 7 são 14. Com mais 7, 21. Tenho 7 namorados, mas não gosto de nenhum. Ok. Então temos aí 2 mais com I e mais sem I, tá bom? Tem uma atividade aqui para a gente ler. Pronto. Primeiro, Mônica estava cantando feliz. No terceiro quadrinho aparece sem sorrir. E no quarto quadrinho aparece cabisbaixo, desanimada. Por que você acha que ela ficou assim? Porque ela não gosta nem do namorado dela, né? Menina, tem 7 namorados, não gosto de nenhum. Nunca vi isso, né? Pronto. Esse aqui a gente não precisa responder. Não nos interessa por enquanto. Segundo, observe as palavras em destaque nas falas da Mônica transcritas a seguir. 7 e 7 são 14, com mais 7 e 21. Tenho 7 namorados, mas não gosto de nenhum. Mais com I, mais sem I. Agora complete corretamente as lacunas com mais ou mais. Tá bom? Aqui tá muito fácil. Aqui foi a dica que eu dei para vocês. Mais é sinônimo de porém, é usado para indicar oposição. Mais, contrário de menos, é usado para indicar quantidade ou intensidade. O primeiro aqui é mais sem I, tá bom? E o segundo aqui é mais com I, tá bom? Porque a gente sabe que o mais sem I, ele é o sinônimo de porém, significa a mesma coisa que porém. É uma conjunção de adversidade. Então, onde você puder trocar o mais por porém, se você puder trocar, então quer dizer que o correto é mais sem I. Mas se você não puder trocar, então não é, ou seja, se não fizer sentido, então não é. E mais é o contrário de menos, é mais com I, que é usado para indicar quantidade ou intensidade. Muito bem. Agora vamos completar essas lacunas aqui, utilizando o mais com I ou mais sem I, tá bom? Vamos lá. Tenho mais amigos que vocês. Será que aí seria um mais com I ou seria o mais sem I? Okay. Nesse caso aqui seria o mais com I, pessoal. Tenho mais amigos que você. Então, mais no sentido aí de quê? Sentido de quantidade, mais amigos. Então, seria o mais com I, tá bom? Mais amigos. Letra B. Pesquisei bastante, mas não achei nada sobre esse assunto. Então, aqui, ó, mais também sem I. Nesse caso aqui é sem I, tá bom? Pesquisei bastante, mas não achei nada sobre esse assunto. Nesse caso aqui é sem I, porque a gente pode trocar por porém. Pesquisei bastante, porém não achei nada sobre esse assunto. Letra C. Este ano estou mais dedicado aos estudos. Nesse caso aqui é mais com I, porque está indicando intensidade, tá? Mais dedicado, tá bom? Mais dedicado aos estudos. Então seria o mais com I.
Letra D, divirta-se, mas antes cumpra com suas obrigações. Nesse caso aqui, seria o mais sem i, tá bom? O mais de conjunção. Porque se a gente trocar esse divirta, o mais por porém, ainda continua fazendo sentido. Divirta-se, porém, antes cumpra com suas obrigações. Letra E. Este é o terno mais caro da loja. Novamente aqui o mais com i, tá bom? Porque aqui está indicando intensidade, o mais caro, tá bom? O mais caro da loja. Letra F. Ele estudou, vou mostrar uma resposta aqui. Ele estudou, mas não foi bem na prova. Nesse caso aqui é o mais sem i, porque está indicando uma conjunção de adversidade, uma ideia contrária, tá? Ele estudou muito, mas não foi bem na prova. Letra G, o carro está com problemas, mas vou usá-lo assim mesmo. Mas, nesse caso aí também, ele vai vir sem o i, porque está indicando uma ideia contrária. Letra H, os professores lutaram por um aumento, mas não conseguiram. Novamente, o mais sem o i. Aqui está indicando uma ideia contrária. Eles aumentam contrária. Eles lutaram, mas não conseguiram. Letra não, estava na letra H, perdão. Agora que a gente vai para a letra I. Letra I. Há mais crimes à luz do dia atualmente. Nesse caso aqui é mais com I, porque está indicando a quantidade, ó, crimes. Então há mais crimes. Letra J. Não consegui chegar a tempo, mas ninguém percebeu. Esse caso aqui, o mais seria sem I, porque está indicando uma ideia contrária. Ele não conseguiu chegar, mas ninguém percebeu. Então, tá bom. Para cá, quanto mais estudo, mais aprendo. Mais com I e mais com I. Tá? Aqui está falando sobre intensidade. Tá bom? Quanto mais ele estuda, mais ele aprende. Então, intensidade, tá bom? Letra L. Queria comprar um carro novo, mas não tinha dinheiro. Nesse caso aqui, seria o mais também sem o I. Então, tá bom? Porque aqui está indicando uma ideia contrária. Letra M, Pelé jogou mais que Maradona. Nesse caso aqui seria o mais com I, porque está indicando intensidade. Mais com I. Pelé jogou mais que Maradona. Letra N, eles correram bastante, mas perderam o ônibus. Nesse caso aí também vai ser a letra o mais sem o I, tá bom? Porque aqui também está apresentando uma ideia contrária. Eles correram bastante, mas sem I perderam o ônibus. Ou seja, não adiantou correr, é uma ideia contrária. A letra O, esses alunos conversam demais, mas fazem as tarefas. Olha aí, ó. Acho que encontrei um pouco vocês aqui, um exemplo para vocês. Esses alunos conversam demais, mas fazem as tarefas. Nesse caso aí, pessoal, seria o mais sem o i, porque está dando uma ideia contrária, como vocês já sabem, né? Ou seja, apesar de vocês conversarem, vocês fazem as tarefas, né? O que não é normal, porque uma pessoa normalmente que conversa, ela não faz a tarefa. Então, a gente tem aí uma ideia contrária. Portanto, requer o uso do mais, tá? Está solicitando esse uso aí. Então, é o mais sem o i. E por último, para finalizarmos, na cidade há mais assaltos do que no campo. Nesse caso aqui seria o mais com I, porque assaltos, no caso aí, está indicando quantidade de assaltos, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Vou botar aqui no quadro de vocês.
pessoal. Todos respondidos, tá bom? Na próxima aula vamos continuar, vamos fazer atividades sobre mal e mal e sobre os porquês para finalizarmos o nosso assunto, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que não tenha nenhuma dúvida. Caso tenha, vocês podem me contatar no Class App. Vocês sabem que estou à disposição de vocês lá, tá bom? Pesquisem mais, façam mais atividades. Se vocês quiserem um site com atividades ou alguma coisa do tipo, podem me pedir que eu posso mandar para vocês. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Tenham uma boa semana. Estudem bastante, tá bom? E na próxima aula a gente se vê novamente. Novamente, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar para mim pelo Class App, que a gente vê lá, né? Eu te ajudo para a gente poder caminhar e prosseguir para o final do ano letivo. Tá bom, pessoal? Tenham uma boa semana e até a próxima aula. Tchau, gente. Fui.